Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Beth. Hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra da parte do Senhor com você. Eu gostaria hoje de estar falando algo para você, para que você possa estar meditando neste dia. Eu gostaria de que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Se você não tem Bíblia por perto, não tem problema, você pode apenas ouvir o que nós vamos ler aqui. Marcos capítulo 4, versículo 1. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das palavras. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes disse: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? E aí, nós vamos agora entrar aqui na nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é o solo do coração. E aqui Jesus vai falar que existem diversos tipos de solo, mas a semente é a mesma. A semente é a palavra de Deus. E o primeiro solo que Jesus fala aqui é a respeito do solo da beira do caminho. Ele diz que uma semente, ela foi lançada quando o semeador estava lançando e ela caiu à beira do caminho. Só que essa semente, ela foi roubada por Satanás. E qual é esse solo da beira do caminho? Jesus vai dizer aqui, a partir do versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra semeada nelas. Existe um solo em que quando a semente cai, Satanás vem e retira essa semente. Esse solo é o solo da beira do caminho. A beira do caminho é como? É quase no caminho, mas não é no caminho. São aqueles solos em que vivem incertezas, nós diríamos, aqueles que vivem em cima do muro. A pessoa não tem decisão, não sabe para onde vai, para onde vem, não vive no caminho. E o caminho nós sabemos que é Jesus. Essa pessoa, esse solo, ele não produz, ele nem chega a germinar, ele nem chega a crescer. Por quê? Porque Satanás, ele fica ali ao redor, buscando esse solo, e quando ele percebe que esse é o solo, ele vem e rouba a palavra. E essa palavra, ela não tem condições de dar fruto. Por quê? Porque ela nem germinou. Esse é o primeiro solo, o solo da beira do caminho. E em seguida, Jesus vai falar a respeito de um segundo solo. O solo rochoso ou solo pedregoso, depende da versão que você estiver usando. E aí, Jesus vai falar no versículo 17, no versículo 16. Outros, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Poxa, que maravilha!
Então, a pessoa que tem o solo pedregoso, o coração pedregoso, ele recebe a palavra do Senhor com alegria. Que bênção, que alegria, que beleza. Porém, ele não vai para frente. Porém, ele cresce, a semente ela germina, ela cresce, porém ela não chega a dar frutos. Por quê? Porque quando ela está crescendo, Jesus vai dizer aqui, no versículo 17, sim, agora sim, todavia visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esse solo é o solo das pessoas que elas têm dificuldades. O coração, ele tem muita coisa lá dentro. Ele está muito preocupado com a vida dele. É um coração duro. Por quê? Porque ele não consegue se desvincular das coisas do mundo. Ele não consegue se desvincular das vontades da carne. Então o coração acaba ficando duro. E aí esse coração, ele germina, cresce, mas quando a semente, a raiz, a plantinha, ela precisa de buscar vitaminas lá no fundo, não tem profundidade. Ela começa a esbarrar nessas pedras, nesses tropeços da carne, da vontade da carne. E aí, quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, algumas versões diz que quando o sol forte bate, essa plantinha morre. Ela não consegue dar os frutos que são necessários. E aí, nós vamos para o terceiro tipo de semente. O terceiro tipo de semente é aquela que é lançada e ela cresce, ela começa a crescer, mas ela está entre espinhos. O que são esses espinhos? Quando Jesus aqui ele vai falar que, no versículo 19, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Essa planta, ela cresce, ela começa a crescer, ficar frondosa, mas ela está entre espinhos. E quando vêm as tribulações, as preocupações da vida, elas ficam sufocadas. Eu sempre digo que as preocupações da vida, elas vêm para todos. As tribulações, as dificuldades, elas vêm para todos. E o que diferencia é a forma como nós lidamos com essas dificuldades. E aqui, o solo que é espinhoso, ele não consegue lidar com essa dificuldade. Por quê? Porque ele estava olhando as outras coisas que estavam ao redor. As preocupações da vida sufocam. Porque ele estava preocupado com as riquezas, ele estava preocupado com outras coisas, ele estava olhando outras coisas a não ser para Jesus. Então ele não consegue crescer, ele não consegue produzir, ele consegue crescer, mas ele não consegue produzir, porque ele não está arraigado, ele sufoca, ele é sufocado por as outras coisas que estão ao redor. No primeiro, Satanás é o responsável por que a semente nem cresça. No segundo solo, a carne, a vontade humana, ela é responsável para que a semente não frutifique. No terceiro, que nós estamos falando agora, as preocupações, a busca, o anseio por ter muitas coisas, ele faz com que o solo não frutifique, com que a semente não frutifique. Nós temos um exemplo nessa questão do jovem rico. Era um jovem que queria servir a Jesus, que queria seguir a Jesus. Ele estava disposto
mas o coração dele era esse solo. E ele não queria abandonar as coisas materiais, as fascinações dessa vida, as coisas que essa vida poderia oferecer de benefício para ele. Ele não queria abandonar e ele não seguiu a Jesus. Mas existe um terceiro tipo de solo, e eu espero em Deus que esse seja o solo do seu coração. E que se ele não for até hoje, se até hoje você tem percebido que não tem frutificado porque tem buscado outras coisas, preocupações têm te sufocado, ou o seu coração estava voltado para as coisas humanas, ainda assim, hoje há tempo para que você possa se tornar esse terceiro solo. O terceiro solo é o solo onde a semente caiu. E ela encontrou ali um solo bom, um solo disposto, um solo sem nenhuma preocupação, um solo sem nenhuma pedra. E ela cresceu, e ela frutificou. Alguns a 30, alguns a 60 e outros a 100, conforme o Senhor permite. Esse solo ele produziu o quê? Ele produziu mudança de vida, ele produziu transformação de vida, ele trouxe frutos de uma vida transformada, de uma vida restaurada, de uma vida abençoada em Deus. Porque a semente sempre é boa, a semente sempre é perfeita, porque Deus faz tudo perfeito. Mas o solo é que tinha dificuldade, mas esse solo não. Esse é o último solo que está aqui, no versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O solo que está preparado para receber a palavra do Senhor, o solo que está preparado para receber essa sementinha, é o solo em que nada está preocupando. É um solo que abriu mão de todas as coisas, que deixou todas as coisas, que abriu mão da vontade humana, que abriu mão dos desejos da carne e que se dispôs, que entendeu que ele por si mesmo ele não consegue. Esse é o solo que produz. Esse é o solo que produz transformação de vida. Esse é o solo que produziu uma mudança de vida. Esse é o solo que produz a 30, 60, 100 por um. Esse é o solo. E hoje eu espero em Deus que esse seja o solo do seu coração. Que esse seja o solo da sua vida. Que você esteja produzindo mudança, transformação onde você passa. Que você esteja produzindo uma vida saudável em Deus. Mas se até agora você, talvez ao ouvir essa mensagem, pensou, poxa, então é por isso que eu não estou frutificando? É isso que está acontecendo? É por isso que não tem havido mudança na minha vida? E você quer ter uma vida transformada? Basta apenas uma coisa: você se desfazer de tudo que é seu, de tudo que é humano, de tudo aquilo que é vontade humana e se dispor diante do Senhor. E há tempo, sempre há tempo para que você faça isso. E hoje que você está ouvindo essa mensagem, pode ser o dia de você estar trazendo para a sua vida um solo saudável, um solo que vai produzir. E basta você fazer uma oração e se colocar diante do Senhor. É por isso que eu gostaria de orar com você, para que você possa, neste momento, meditar a respeito dessa palavra e possa estar aí colocando diante do Senhor aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa restaurar na sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti agora. E Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. E Senhor, nós reconhecemos que o nosso coração é o solo para que a Tua semente seja plantada todos os dias. Pai, nesse momento, aquelas pessoas, Senhor, que estão vendo, que reconheceram, Senhor, que até hoje o solo do coração delas não tenha sido um solo perfeito, saudável, para que a Tua palavra possa permanecer e possa frutificar. Senhor, visita agora.
E em nome de Jesus, Senhor, traz transformação nessa vida. Senhor, restaura, Senhor, para que essas pessoas possam frutificar, para que essas pessoas, Senhor, possam, Senhor, estar frutificando em Ti, possam, Senhor, ter uma vida transformada por Ti, uma vida, Senhor, mudada por Ti. Senhor, nós sabemos que sempre há tempo de nos colocarmos diante de Ti. Senhor, pedimos perdão nesse momento, se até agora nós não temos sido, Senhor, esse solo que produz a 30, 60, 100 por um, porque nós permitimos muitas vezes que a vontade da carne, que permitimos muitas vezes que as preocupações e as vontades desse mundo permaneçam em nós. Mas, Senhor, nós nos vaziamos de nós mesmos agora, para que possamos ser cheios de Ti e ter, Senhor, um solo pronto, aberto, para receber sempre a Tua semente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que você curtisse o nosso canal, que você se inscrevesse para você receber mais mensagens e que o Senhor abençoe ainda mais a sua vida, não apenas hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém.